Shalom, shalom, estamos trabalhando uma playlist com fundamentos cabalísticos, fazendo uso do livro O Caminho de Deus, Derech Hashem, de Moshe Chaim Luzzatto. Segue uma observação extremamente importante para toda essa playlist, é que você deve reter o que é bom, porque para um discípulo de Yeshua, tudo tem que passar pelo crivo da Bíblia, pois tudo aquilo que é bíblico é 100% judaico, mas nem tudo aquilo que é judaico é bíblico. Então precisamos nos manter sempre na instrução apostólica, que tem como base a Torá e os profetas, pois é essa base que Yeshua, o Mashiach, enfatizou e, portanto, seus apóstolos. O caminho de Deus. Introdução. Quando uma pessoa sabe várias coisas e compreende a maneira pela qual elas estão categorizadas e sistematicamente interrelacionadas, ela possui uma grande vantagem sobre alguém que tenha o mesmo conhecimento, porém sem esta distinção. Isto é muito similar à diferença entre olhar para um jardim bem arrumado, plantado em fileiras e configurações, e ver um monte de mato crescendo na maior confusão. Quando um indivíduo defronta-se com muitos detalhes e desconhece as relações entre eles ou suas posições reais, dentro do contexto de um sistema geral, o seu intelecto inquisitivo recebe somente uma carga difícil e insatisfatória. Ele poderá lutar contra essa carga, mas ficará cansado e cada vez mais esgotado antes de obter qualquer gratificação. Porém, sem acesso ao conceito como um todo, o indivíduo também ficará frustrado. Portanto, quando se deseja entender uma coisa, é muito importante estar ciente também das outras coisas relativas a isto e conhecer o seu lugar entre elas. Sem isso, a ardente procura da verdade será frustrada e o indivíduo sofrerá com esse desejo insatisfeito. Exatamente o oposto acontece quando se sabe algo relativo ao contexto. Como a pessoa vê a coisa dentro de uma estrutura, ela pode empreender as tentativas de compreensão de outros conceitos ligados a ela, e o sucesso lhe trará prazer e júbilo. Ao estudar um assunto, as pessoas precisam estar conscientes do lugar de cada elemento dentro de um esquema geral, levando-se em conta a existência como um todo, inclusive tudo o imaginável, detectável pelos nossos sentidos ou concebível pelas nossas mentes. Admite-se que todas as coisas não se situam em uma mesma categoria, nem no mesmo nível. As categorias são tão variadas como numerosas, e assim como as categorias são variadas, também variam de acordo com isso as regras e princípios relativos. Para sermos capazes de abranger a verdadeira natureza de cada coisa, também precisamos reconhecer esta distinção. No entanto, existem certos elementos primários que devem ser reconhecidos como parte da natureza essencial de cada conceito. Entre todos os níveis e todas as categorias é necessário ter a capacidade de diferenciar os seguintes: o todo e as partes, o geral e o particular, a causa e o efeito, e o objeto em si mesmo e as qualidades a ele ligadas. Assim, ao examinar uma coisa, o indivíduo deverá determinar, em primeiro lugar, se se trata de um todo ou apenas de uma parte, uma categoria geral ou um detalhe, uma causa ou um efeito, um objeto ou uma qualidade associada a ele. Ao perceber a sua posição dentro do esquema geral, o indivíduo poderá identificar os elementos necessários para complementar a sua compreensão e fornecer uma imagem geral exata. Caso se trate de uma parte, então ele se esforçará para descobrir o todo da qual ela pertence. Se for um caso particular, tentará achar a sua categoria geral. Caso seja uma causa, buscará o seu efeito. E se for um efeito, sua causa. Se ele achar que uma coisa é uma qualidade, tentará descobrir o seu sujeito. Também tentará determinar qual é o tipo dessa qualidade, se ela se antecipa, acompanha ou segue o sujeito, se é intrínseca ou acidental, potencial ou real. Todas essas são distinções sem as quais não se pode ter uma imagem completa da verdadeira natureza de qualquer coisa. Continuaremos na introdução para um próximo vídeo.